Antes de começar o vídeo, nos ajude com sua inscrição e seu like para fortalecer o nosso canal. Será muito importante. Estou contando com você. Agora, vamos para o nosso vídeo. Nunca dei importância ao som do elevador. Ele sempre esteve ali, fazendo parte da rotina do prédio, como o cheiro fraco de desinfetante no corredor ou a luz amarelada que demorava a acender quando alguém apertava o interruptor. Eu entrava, apertava o botão do meu andar, encostava as costas na parede fria e esperava. Era automático, tão comum quanto respirar. Até a noite em que o elevador começou a esperar por mim antes mesmo de eu chamar. Eu chegava do trabalho sempre no mesmo horário, pouco depois das 10 da noite. O prédio ficava mais silencioso nesse período, quase vazio, como se as paredes também estivessem cansadas. Naquela noite chovia fino, e eu entrei no saguão sacudindo o guarda-chuva, com a cabeça cheia demais para reparar em qualquer coisa fora do normal. Só percebi quando as portas do elevador se abriram sozinhas, no instante exato em que pisei no hall, sem que eu tivesse tocado no botão. Fiquei parado por um segundo, encarando o interior vazio. Pensei que alguém tivesse chamado de algum andar e desistido, algo assim. Entrei. As portas se fecharam com o mesmo rangido de sempre. O painel mostrava todos os botões apagados. Nenhum andar selecionado. Apertei o meu. Nada aconteceu. Apertei de novo, um pouco mais forte. Ainda nada. O elevador continuou parado, em silêncio, como se estivesse esperando outra coisa. Foi aí que senti aquela sensação estranha, difícil de explicar, como quando você percebe que esqueceu algo importante, mas não sabe o quê. Um incômodo leve, mas insistente. O painel piscou uma vez, rápido, e o botão do terceiro andar acendeu sozinho. Eu moro no sexto. Não conheço ninguém no terceiro. Antes que eu pudesse reagir, o elevador começou a descer. O movimento era suave demais, quase cuidadoso. Não houve o tranco comum da partida. Só aquele deslizamento lento, acompanhado de um som baixo, como um suspiro metálico. O visor digital marcava os andares descendo, mas quando passou pelo quarto, a luz piscou e o número desapareceu por um instante, voltando logo em seguida como se nada tivesse acontecido. As portas se abriram no terceiro andar. O corredor estava escuro, com apenas uma luz no fundo, piscando. Nenhum som, nenhum sinal de gente. As portas ficaram abertas tempo demais. Eu não saí. Fiquei ali, segurando a mochila contra o peito, esperando que fechassem sozinhas. Depois de alguns segundos, ouvi um ruído vindo do corredor. Não eram passos. Era algo arrastado, lento, como se alguma coisa estivesse sendo puxada pelo chão. A luz do corredor piscou mais forte, apagou por um segundo e voltou. Quando voltou, tive a impressão de que havia alguém parado mais perto do elevador do que antes. Não consegui distinguir forma nenhuma, só uma mancha mais escura recortada contra a parede. As portas começaram a se fechar devagar demais. No último segundo, antes de se encontrarem, ouvi claramente uma respiração pesada, próxima demais. O elevador subiu sozinho, sem que eu apertasse nada. Subiu direto para o sexto. Quando as portas se abriram, meu andar parecia normal demais. Luzes acesas, silêncio comum, nada fora do lugar. Saí rápido com o coração acelerado, tentando racionalizar tudo. Falha elétrica, cansaço, imaginação. No dia seguinte, perguntei ao porteiro se o elevador tinha dado problema. Ele franziu a testa e disse que não. Disse mais, que o elevador não parava no terceiro andar há semanas, porque aquele andar estava vazio. Todos os apartamentos fechados, em reforma, sem moradores. Naquela noite, quando cheguei, o elevador já estava aberto, me esperando. Fiquei parado na entrada do prédio, olhando o elevador aberto como se ele fosse um erro no cenário. As luzes internas estavam acesas, estáveis, convidativas demais. O porteiro não estava mais na guarita. Olhei para o relógio do celular tentando ganhar tempo. Qualquer desculpa para não entrar ali. O visor marcava quase 11 horas. O silêncio do saguão parecia mais denso do que o normal, como se o ar estivesse parado há tempo demais. Entrei. Assim que cruzei a porta, ela se fechou atrás de mim sem ruído. Não o rangido comum, não o aviso sonoro.
Apenas fechou. O painel acendeu sozinho, dessa vez com o número 6 marcado. Suspirei, tentando convencer a mim mesmo de que aquilo era normal, que elevadores modernos tinham sensores, programação automática. Qualquer coisa que explicasse aquilo sem precisar recorrer a pensamentos que eu não queria ter. O elevador começou a subir, mas algo estava diferente. Eu não sentia o movimento. Não havia vibração, nem o leve balanço que sempre acontecia entre os andares. Era como se eu estivesse parado e o prédio estivesse se movendo ao redor. O visor digital marcava os andares subindo, mas os números demoravam mais do que o normal para mudar. Quando passou do segundo para o terceiro, o número ficou preso por tempo demais, piscando, tremendo, como se estivesse decidindo se deveria continuar. O elevador não parou, mas quando o número 4 apareceu, ouvi o som. Um toque seco vindo de cima do teto, como alguém batendo com os nós dos dedos. Fiquei imóvel. Outro toque, mais forte. Depois um arrastar lento, pesado, atravessando o teto de metal de um lado ao outro. Engoli em seco, sentindo o suor escorrer pelas costas. Não olhei para cima. Não queria dar forma ao que quer que estivesse ali. O som cessou quando o visor marcou o 5º andar. No 6º, as portas se abriram com um estalo alto demais. Saí quase correndo. Não olhei para trás. Tranquei a porta do apartamento assim que entrei. E só então percebi que minhas mãos estavam tremendo. Naquela noite, demorei a dormir. Cada barulho do prédio parecia amplificado. Tubulações rangendo soavam como passos. O vento batendo em alguma janela distante parecia uma respiração. Quando finalmente adormeci, sonhei com corredores intermináveis e portas de elevador que se abriam para lugares que não existiam no prédio. No dia seguinte, encontrei a vizinha do 5º andar no corredor. Uma senhora que eu só cumprimentava por educação. Ela me olhou por alguns segundos a mais do que o normal antes de falar, como se estivesse conferindo algo no meu rosto. Perguntou se eu tinha ouvido alguma coisa estranha à noite. Perguntei o que ela queria dizer. Ela hesitou. Depois disse que tinha escutado o elevador subir e descer várias vezes de madrugada, parando sempre no 3º andar. Disse que parecia que alguém estava entrando e saindo, mas que ninguém morava lá. Tentei rir, minimizar. Ela não riu de volta. Apenas apertou os lábios e disse que o prédio não gostava de ficar vazio por muito tempo. Antes que eu perguntasse o que ela queria dizer com aquilo, entrou no apartamento dela e fechou a porta. Passei o dia inteiro com aquela frase ecoando na cabeça. À noite pensei em subir de escada. Quando cheguei ao prédio, o elevador estava fechado. Suspirei aliviado. Apertei o botão de chamada. Nada aconteceu. Apertei de novo. Ainda nada. Então ouvi o clique interno, seguido do som das portas se abrindo lentamente. Entrei, contra meu melhor julgamento. Assim que as portas se fecharam, todos os botões se apagaram. O visor ficou preto. O elevador começou a se mover, mas dessa vez não era para cima nem para baixo. Era como se estivesse afundando. A sensação de pressão nos ouvidos aumentou. O ar ficou mais frio. Um cheiro de mofo antigo tomou o espaço. O visor voltou a acender, mostrando um número que não existia no prédio. O número era -1. As portas se abriram para um corredor que não deveria estar ali. As paredes eram de concreto bruto, manchadas, e o chão parecia de terra compactada. Lápides quebradas surgiam parcialmente do piso, como se alguém tivesse tentado enterrá-las ali às pressas. No fundo do corredor, havia uma porta de elevador idêntica à que eu estava, aberta. Antes que eu pudesse reagir, senti algo atrás de mim. Uma presença tão próxima que parecia colada às minhas costas. Não toquei, não respirei. As portas começaram a se fechar. As portas se fecharam completamente e o elevador começou a subir com violência, diferente de tudo antes. Agora havia trancos, um rangido agudo de metal sendo forçado além do limite. Fui jogado contra a parede e precisei me segurar no corrimão para não cair. O visor piscava sem parar, números se embaralhando, como se o sistema tivesse esquecido quantos andares existiam. O cheiro de terra ainda estava ali,
impregnado, como se tivesse vindo comigo. Quando o elevador parou, não houve aviso. As portas se abriram de uma vez, batendo contra os limites com força. Não era o sexto andar. Não era andar nenhum que eu conhecesse. O corredor parecia uma versão distorcida do prédio, mais estreito, com o teto baixo demais, lâmpadas fracas penduradas por fios expostos. As portas dos apartamentos estavam todas fechadas, mas nenhuma tinha número. Apenas superfícies lisas, marcadas por arranhões profundos, como se algo tivesse tentado sair dali. O elevador ficou aberto atrás de mim. Senti que, se eu não saísse, ele me levaria de volta para baixo. Dei alguns passos para fora. O ar ali era pesado, abafado, e cada respiração parecia exigir esforço. No silêncio absoluto, ouvi um som que vinha de dentro das paredes. Um murmúrio baixo, contínuo, como várias vozes falando ao mesmo tempo, mas sem palavras claras. Caminhei pelo corredor devagar. Quanto mais avançava, mais forte o som ficava. Passei por uma porta que tinha algo diferente. Uma mancha escura escorrendo por baixo, espalhando-se pelo piso. O murmúrio parecia vir dali. Senti um impulso irracional de abrir, de olhar, como se algo estivesse me chamando pelo nome. Não cedi. Continuei andando até o fim do corredor, onde havia uma escada. A escada subia. Pelo menos, parecia subir. Os degraus eram irregulares, desgastados, e a luz ficava mais fraca a cada lance. Subi contando os degraus, tentando manter a mente focada em algo concreto. Quando cheguei ao topo, empurrei a porta com força e quase caí para trás. Eu estava no saguão do prédio. O mesmo piso, o mesmo balcão da portaria, mas tudo parecia antigo, mal conservado. O vidro da entrada estava opaco, coberto por sujeira acumulada. O relógio da parede estava parado. Não havia porteiro. Nenhum som vindo da rua. A porta de saída não abria. Atrás de mim, ouvi o ding do elevador. Virei devagar. As portas se abriram e, por um instante, vi algo dentro. Não uma pessoa inteira, mas partes sobrepostas, como se várias presenças ocupassem o mesmo espaço ao mesmo tempo. Rostos sem contorno definido, olhos fundos demais, bocas abertas em silêncio. Reconheci alguns deles sem saber como. O antigo porteiro, a vizinha do quinto andar. Pessoas que eu já tinha visto no prédio, mas que nunca mais encontrei depois de certos dias. O elevador começou a emitir um som contínuo, um lamento metálico. As figuras se moveram um pouco para frente, como se estivessem sendo empurradas. Dei um passo para trás, depois outro. Senti algo tocar meu tornozelo. Olhei para baixo e vi mãos saindo do piso, atravessando o concreto como se fosse lama, tentando me segurar. Corri. Não sabia para onde, só corri. O saguão parecia maior agora, alongado, distorcido. Cada passo exigia mais esforço. O som do elevador aumentava atrás de mim. Quando tropecei e caí, senti dedos frios se fecharem em volta do meu pulso. Gritei, puxei com força, e no instante em que minhas costas tocaram o chão, tudo desapareceu. Acordei dentro do elevador. As portas estavam fechadas. O visor marcava o sexto andar. O elevador subia suavemente, como sempre fez. Quando as portas se abriram, meu andar estava normal. Corri para o apartamento, tranquei a porta. Me joguei no chão tentando entender se tinha sido um sonho. No dia seguinte, o prédio estava em alvoroço. Um morador tinha desaparecido durante a noite. Diziam que as câmeras não registraram ele saindo. O último lugar onde foi visto foi entrando no elevador. No quadro de avisos, alguém colou um papel escrito à mão. Elevador em manutenção. Desde então, subi apenas de escada. Mesmo assim, às vezes, quando passo pelo saguão à noite, vejo o elevador aberto, vazio, com a luz acesa. Esperando. Ignorei o elevador por semanas. Subia e descia de escada mesmo cansado, mesmo com as pernas queimando, mesmo chegando atrasado em casa. Preferia a dor física ao medo silencioso de ficar preso naquele espaço fechado. O problema é que o prédio parecia não aceitar essa decisão. Comecei a perceber pequenas mudanças, detalhes que antes não existiam. A luz da escada às vezes apagava sozinha quando eu estava no meio do lance, deixando tudo mergulhado numa escuridão espessa demais para ser normal.
Em outras noites, os degraus pareciam mais longos, como se a escada estivesse se esticando, exigindo mais esforço a cada subida. Passei a ouvir o elevador mesmo quando não estava perto dele. Um dingue abafado vindo de dentro das paredes do meu apartamento, seguido do rangido das portas abrindo e fechando. Sempre no mesmo horário, pouco depois das 10 da noite. O horário em que eu costumava chegar. Era como se o prédio estivesse mantendo a rotina, mesmo sem mim. Uma madrugada acordei com o celular vibrando. Uma notificação do aplicativo do condomínio. Pensei que fosse algum aviso genérico, mas quando li, o estômago afundou. Moradores, por favor, evitem o uso do elevador até segunda ordem. Não havia explicação, só isso. Rolei a tela para baixo e vi comentários de outros moradores perguntando o que estava acontecendo. Alguns diziam que o elevador estava parando em andares inexistentes. Outros falavam de vozes pelo interfone interno. Um comentário, curto demais, dizia apenas: "Ele não gosta quando ignoram." Naquela noite sonhei que estava atrasado. Entrava correndo no prédio, apertava o botão do elevador e as portas se abriam imediatamente. Dentro, não havia espelhos, nem corrimão, só paredes de concreto cru. O painel tinha um único botão, sem número. Eu apertava. O elevador descia sem parar, cada vez mais rápido, enquanto vozes começavam a surgir ao meu redor, repetindo meu nome em tons diferentes. Alguns familiares, outros completamente estranhos. Acordei suando, com o som real do elevador ecoando pelo prédio. Não consegui voltar a dormir. 2 dias depois, encontrei o síndico na escada. Ele parecia mais velho do que eu lembrava, com olheiras profundas e um cansaço permanente no rosto. Perguntei o que estava acontecendo. Ele olhou ao redor antes de responder, como se tivesse medo de ser ouvido. Disse que aquele prédio tinha sido construído sobre algo que nunca deveria ter sido removido completamente. Um antigo fosso de descarte, usado décadas atrás, quando o terreno ainda era isolado. Gente esquecida ali. Gente que nunca saiu. Perguntei por que o elevador. Ele respondeu que o elevador era o único lugar do prédio que atravessava todos os níveis, acima e abaixo. Disse que, às vezes, ele parava onde não devia porque alguém estava tentando subir, ou porque algo estava tentando não ficar sozinho. Naquela noite, quando cheguei, o elevador estava novamente aberto. Desta vez, havia algo diferente. Um bilhete colado na parede interna, escrito com letras tremidas, como se alguém tivesse usado a unha em vez de caneta. "É sua vez." O saguão estava vazio. Não ouvi passos, nem carros lá fora. Senti aquela pressão familiar no ar, como se o prédio estivesse segurando a respiração. Dei um passo para trás. As portas começaram a se fechar lentamente sozinhas, como se aceitassem minha recusa. Antes que se fechassem por completo, ouvi meu nome vindo de dentro. Não como um sussurro distante, mas como alguém falando ao meu ouvido com intimidade demais. A voz era minha. As portas se fecharam. O dingue ecoou pelo prédio. E eu soube, naquele instante, que o elevador não estava mais esperando. Ele estava descendo. O prédio ficou quieto depois disso. Quieto demais. Não houve novos avisos no aplicativo, nenhuma movimentação estranha aparente. O elevador permaneceu funcionando durante o dia, levando moradores normalmente como se nada tivesse acontecido. Foi isso que mais me perturbou. Não o caos, não o barulho, mas a normalidade forçada, ensaiada, como um cenário montado para convencer quem quisesse acreditar. Eu comecei a notar ausências. Pessoas que eu costumava ver no corredor, no saguão, simplesmente deixaram de aparecer. Não houve avisos de mudança, nem comentários abertos. Quando perguntava, recebia respostas vagas, olhares desviados. O prédio tinha um jeito próprio de apagar gente. Não de uma vez, aos poucos. Primeiro da conversa, depois da memória. Tentei ir embora. Passei uma semana procurando outro lugar para morar, dormindo mal, vivendo à base de café. Quando finalmente encontrei um apartamento pequeno, longe dali, marquei a mudança para uma sexta-feira. Na quinta à noite, comecei a empacotar as coisas.
Foi quando a luz do apartamento piscou. Uma vez, duas. Depois apagou completamente. No escuro, ouvi o ding. Não vinha do saguão. Vinha do corredor do meu andar. A porta do elevador estava aberta quando coloquei a cabeça para fora. Não deveria estar. O elevador nunca parava ali sem ser chamado. A luz interna estava fraca, pulsando como se estivesse cansada. No painel, apenas um botão aceso. Sem número. O mesmo do sonho. Dei um passo para trás. A porta do meu apartamento se fechou com um estalo seco. Tranquei por reflexo. Girei a chave. Nada aconteceu. A fechadura girava em falso, solta, inútil. Do lado de fora, o elevador fez um som baixo, quase impaciente. Meu celular vibrou no bolso. Uma notificação do aplicativo do condomínio. Última chamada. O corredor parecia mais longo agora. As paredes se afastavam lentamente, como se estivessem cedendo espaço para algo maior. Senti o chão vibrar sob meus pés. O elevador estava funcionando sem subir ou descer. Estava se ajustando. Quando a porta do meu apartamento finalmente se abriu sozinha, fui empurrado para fora por algo que não toquei, mas senti. O ar me empurrou. O prédio me empurrou. Me vi a poucos passos do elevador, incapaz de resistir. Cada tentativa de recuar fazia o chão parecer mais inclinado, me levando na direção certa. Entrei. As portas se fecharam com suavidade. O botão sem número pulsava. Apertei. O elevador começou a descer, sem trancos, sem ruído. O visor não mostrava andares, apenas uma linha descendo lentamente. Senti o mesmo cheiro de terra, mais forte agora. O mesmo frio. Quando as portas se abriram, não havia corredor. Não havia chão sólido. Apenas um espaço amplo, escuro, onde dezenas de portas de elevador se alinhavam, algumas abertas, outras fechadas. Dentro de cada uma, sombras. Formas humanas incompletas. Rostos que me olhavam com reconhecimento. Entendi então que o elevador não levava pessoas. Ele guardava rotinas. Guardava quem passava sempre no mesmo horário. Quem se tornava previsível demais. Gente que o prédio aprendia. Senti mãos nas minhas costas, me guiando para fora. Não lutei. Já estava cansado demais. Quando acordei, estava no saguão. Luzes normais. Porteiro novo. Pessoas entrando e saindo. O elevador funcionando perfeitamente. No espelho, meu reflexo parecia um pouco errado. Como se estivesse alguns segundos atrasado. No quadro de avisos, um papel novo. Bem-vindo ao condomínio. Desde então, chego sempre no mesmo horário. Pouco depois das 10 da noite. Entro no elevador sem pensar. Aperto o botão. Subo. Desço. Às vezes, ele para onde não devia. E quando alguém novo se muda, eu observo. O prédio gosta de rotina. Antes de irmos para o próximo relato, lembre-se de se inscrever no canal para fortalecer e se tiver algum relato que queira compartilhar, mande no e-mail que estará na descrição. Vamos continuar. Trabalhar em central de atendimento é aprender a desaparecer sem morrer. Você atende, repete frases prontas, pede dados, pede calma, pede desculpa por coisas que não fez. No fim do turno, sua voz some e ninguém lembra seu nome. Eu gostava disso. Gostava de ser invisível. Pelo menos até a noite em que comecei a atender chamadas que não existiam no sistema. O prédio da central funcionava 24 horas. À noite, o andar ficava quase vazio. Só o brilho frio dos monitores, o zumbido do ar-condicionado e aquele cheiro de café velho que nunca saía do carpete. Eu entrava às 10 da noite e saía às 6 da manhã. Sempre o mesmo horário, sempre a mesma baia. O mesmo headset, com a espuma gasta de tanto uso. A rotina era tão exata que eu conseguia prever o tipo de ligação pela hora. 11 e pouco, cobrança. Meia-noite, cancelamento. 3 da manhã, gente confusa que não lembrava por que ligou. Naquela noite, o sistema demorou a carregar. A tela ficou preta por alguns segundos a mais do que o normal. Quando voltou, tudo parecia certo. Fila de chamadas, status online, scripts abertos.
Coloquei o headset e esperei o primeiro bip. Atendi. Do outro lado, silêncio. Pensei que fosse ligação muda, algo comum. Segui o protocolo, pedi bom dia, identifiquei a central, perguntei como poderia ajudar. O silêncio continuou, pesado, como se alguém estivesse respirando longe do telefone. Então ouvi um clique seco e a ligação caiu. Olhei para a tela. Nenhum registro. Como se a chamada nunca tivesse entrado. Ignorei. Acontecia às vezes. O problema foi a segunda ligação. E a terceira. Sempre silêncio. Sempre sem registro. Comecei a reparar que o contador de chamadas atendidas não subia, mesmo eu passando minutos em linha. O supervisor não estava no andar naquela noite. Era comum. Madrugada funcionava no automático. Por volta da 1 da manhã, a ligação entrou diferente. Não houve bip. A linha simplesmente se abriu. Antes que eu falasse qualquer coisa, ouvi alguém do outro lado dizer meu nome completo. Do jeito certo. Com a pausa certa entre o nome e o sobrenome. Fiquei gelado. Perguntei quem estava falando. A voz respondeu com a minha própria entonação, como se tivesse sido gravada da minha cabeça. Repetiu uma das frases do script, a mesma que eu dizia dezenas de vezes por noite. Tirei o headset e olhei ao redor. O andar estava vazio. As luzes de emergência piscavam fracas no corredor. Voltei o headset para a orelha. A ligação ainda estava aberta. A voz continuou, agora lendo dados antigos, informações de atendimentos que eu tinha feito meses antes. Reclamações específicas, nomes de clientes que eu não lembrava mais, mas que o sistema parecia lembrar por mim. A tela piscou. Um novo campo apareceu, onde não deveria existir. Tempo médio de permanência. O número estava zerado. Começou a subir. O número subia devagar demais, como se cada segundo fosse mais longo do que deveria. Tentei encerrar a ligação, mas o botão estava cinza, desativado. Passei o mouse por cima, nada. A voz do outro lado parou de falar e ficou apenas respirando. Uma respiração sincronizada com a minha, atrasada por um meio segundo, como um eco mal ajustado. Perguntei novamente quem era. A resposta veio sem emoção. Atendimento em andamento. Permaneça na linha. Era a mensagem automática do sistema, mas dita por uma boca humana. Ou pelo menos algo que imitava uma. O campo tempo médio de permanência continuava subindo. 1 minuto. 2. 3. Senti um aperto no peito. Uma urgência irracional de sair dali, de arrancar o headset e ir embora. Mas minhas mãos ficaram paradas, apoiadas na mesa, como se estivessem coladas. A ligação caiu sozinha. O campo sumiu. O sistema voltou ao normal, como se nada tivesse acontecido. O contador de chamadas atendidas subiu 1 ponto, atrasado. Ri nervoso, tentando convencer a mim mesmo de que tinha sido algum bug, uma gravação cruzada, qualquer coisa técnica. Levantei para pegar água. No corredor, a máquina de café estava desligada. O reflexo no vidro escuro parecia um pouco errado, como se meu rosto estivesse mais pálido do que lembrava. Quando voltei à baia, havia uma notificação nova no sistema interno. Treinamento obrigatório, em andamento. Não cliquei. A fila de chamadas começou a piscar. Atendi a próxima. Uma mulher chorava do outro lado, dizendo que estava presa numa ligação que não acabava. Pedi os dados dela. Ela respondeu com os meus: nome completo, CPF, data de nascimento. Minha boca secou. Tentei interromper, explicar que havia algum engano, mas ela continuou, descrevendo minha rotina com detalhes pequenos demais para estarem em qualquer cadastro. O jeito como eu ajeitava o headset quando doía a orelha. O hábito de bater o pé direito quando estava ansioso. O campo tempo médio de permanência reapareceu, não zerado. Marcava horas. Muitas horas. Subia mesmo quando a mulher parou de falar. Mesmo quando o choro virou um silêncio pesado. Tentei encerrar. Nada. Tentei desligar o computador. A tela não respondeu. O ar-condicionado desligou de repente, deixando o ar abafado. As luzes do andar diminuíram de intensidade. A mulher voltou a falar, agora com a minha voz. Disse que o treinamento estava quase completo, que o sistema precisava de consistência, rotina, repetição. Disse que as melhores vozes eram as que não faziam falta. Senti um formigamento nos braços,
como se algo estivesse puxando de dentro para fora. Olhei para as outras baias vazias e tive a impressão de que os monitores estavam ligados, mostrando telas idênticas à minha, cada uma com um campo diferente de permanência, todos subindo. O supervisor apareceu no fim do corredor. Gritei. Ele não reagiu. Caminhou até a minha baia com um sorriso cansado. Disse que estava tudo bem, que todo mundo passava por aquilo, que depois ficava mais fácil. Perguntei por quanto tempo. Ele respondeu com uma frase do script. A mesma que eu dizia quando alguém pedia para falar com um humano de verdade. A ligação caiu. O sistema destravou. O supervisor não estava mais ali. O relógio marcava quase 6 da manhã. Fui embora sem falar com ninguém. Na noite seguinte, voltei. Precisava do emprego. Quando sentei, o headset já estava na mesa, limpo demais. O sistema abriu sozinho. A primeira ligação entrou sem bip. Do outro lado, alguém respirava. Esperei. Ouvi minha própria voz dizer: Central de atendimento, bom dia. Coloquei o headset devagar, como se o movimento pudesse mudar alguma coisa. A voz continuava falando do outro lado, seguindo o script com uma precisão mecânica, sem hesitações. Era exatamente o meu tom profissional, aquele que eu usava sem perceber, moldado por meses de repetição. Esperei a frase terminar e tentei falar por cima, interromper, qualquer coisa que quebrasse o ritmo. Nada. A voz não reagia, apenas seguia, pedindo dados, confirmando informações, oferecendo soluções que nunca chegavam. A tela do sistema mudou sozinha. Abas se abriram em cascata, janelas que eu nunca tinha visto, gráficos sem legenda, listas intermináveis de atendimentos com horários idênticos ao meu turno. Meu nome aparecia em todos eles, às vezes completo, às vezes abreviado, às vezes errado de um jeito sutil, como se estivesse sendo lembrado por algo que não entendia bem como eu funcionava. O campo tempo médio de permanência voltou, agora ocupando o centro da tela. Não subia mais, estava estável, como se tivesse atingido um valor ideal. Do outro lado da linha, a voz parou de falar e ficou em silêncio por alguns segundos. Pensei que tinha acabado. Então ouvi um clique, seguido por outra voz entrando na chamada. Não era a minha. Era de um homem mais velho, cansado, que falava devagar. Ele pediu ajuda. Disse que estava há muito tempo em linha, que ninguém desligava. Perguntei há quanto tempo. Ele respondeu: desde que você entrou. Meu estômago revirou. Tentei puxar informações, mas ele começou a se confundir, misturando lembranças do trabalho dele com detalhes da minha vida, como se as histórias estivessem se sobrepondo. As luzes do andar piscaram. Por um instante, vi movimento nas baias ao redor. Pessoas sentadas, imóveis, com headsets, olhando fixamente para as telas. Pisquei e elas desapareceram. O homem do outro lado começou a chorar, pedindo para sair, dizendo que não aguentava mais repetir as mesmas frases. Antes que eu respondesse, a ligação foi transferida automaticamente. O sistema exibiu uma mensagem curta: encaminhado para operador disponível. A chamada seguinte entrou no mesmo segundo. Outra. E outra. Todas abertas, sem aviso. Vozes diferentes, mas todas presas no mesmo loop de desespero contido. Algumas pediam ajuda, outras só respiravam. Outras repetiam scripts antigos, frases que eu lembrava de treinamentos esquecidos. Minhas mãos se moviam sozinhas, clicando, respondendo, seguindo o fluxo. Eu respondia sem perceber, como se algo tivesse assumido o controle da minha fala. Em algum momento, notei que minha voz estava vindo do monitor à minha frente, levemente atrasada, como um retorno mal configurado. Cada coisa que eu dizia voltava para mim com um pequeno desvio, ganhando uma entonação diferente, mais vazia. O campo tempo médio de permanência começou a se dividir em vários menores, um para cada chamada ativa. Todos marcavam valores altos, alguns parados, outros ainda subindo. Senti um cansaço profundo, como se estivesse há dias sem dormir. Apoiei a cabeça na mão por um segundo. Quando levantei, o andar estava cheio, todas as baias ocupadas. Pessoas trabalhando em silêncio absoluto, bocas se movendo sem som. Reconheci alguns rostos, antigos colegas que tinham pedido demissão.
outros que tinham sumido do nada. Todos atendendo, todos presos às telas. O supervisor surgiu novamente no corredor. Desta vez, parecia mais sólido. Ele se aproximou e colocou a mão no meu ombro. Disse que eu estava indo bem. Disse que o sistema precisava de estabilidade. Perguntei se eu podia sair. Ele respondeu com calma, após o término do atendimento. Olhei para a tela. Não havia fim. O tempo deixou de fazer sentido ali dentro. O relógio no canto da tela marcava sempre o mesmo horário, alguns minutos depois da meia-noite, mesmo quando o corpo gritava que horas haviam passado. As chamadas não paravam. Quando uma voz se calava, outra entrava no mesmo segundo, sem intervalo, sem bip, sem aviso. O sistema não mostrava mais nomes de clientes, só identificadores longos, combinações de letras e números que pareciam se repetir de forma errada, como se fossem variações de uma mesma coisa, tentando se passar por pessoas diferentes. Em certo momento, percebi que não ouvia mais minha própria respiração. O som dominante era o das vozes na linha, todas comprimidas, misturadas, como se estivessem em um mesmo espaço apertado. Algumas falavam comigo, outras falavam entre si. Algumas repetiam frases que eu lembrava de ter dito semanas antes, em contextos diferentes, agora fora de lugar, tortas, como se tivessem aprendido a falar observando, mas sem entender o sentido. Tentei levantar da cadeira. Meu corpo não respondeu de imediato. Quando consegui, senti as pernas fracas, dormentes. Dei 2 passos para trás e esbarrei em outra baia. Olhei. Um homem estava sentado ali, imóvel, olhos abertos demais, fixos na tela. Reconheci o crachá antigo preso à camisa. Ele tinha trabalhado comigo no meu primeiro mês. Lembrei de quando ele simplesmente parou de aparecer. Todos disseram que tinha arrumado coisa melhor. Cheguei mais perto. Ele respirava, lentamente. O headset estava colado à cabeça, como se nunca tivesse sido tirado. Na tela dele, o campo tempo médio de permanência ocupava tudo. Não havia mais sistema, nem scripts, nem opções. Só um número, muito alto. Alto demais para ser contado em horas ou dias. Voltei para a minha cadeira quando senti o sistema puxar a chamada de volta para mim, como se tivesse percebido minha ausência. A voz do outro lado agora era de uma criança. Falava baixo, confusa, perguntando se a ligação já tinha acabado. Perguntava se podia desligar. Cada vez que eu tentava responder algo fora do script, o som estourava, um chiado agudo que me fazia levar a mão ao ouvido. O sistema parecia corrigir minhas tentativas de desvio. A tela piscou e exibiu uma mensagem nova, em letras simples. Você já sabe fazer isso. Logo abaixo, outra. Mantenha a linha. Minhas mãos começaram a digitar sozinhas. Eu lia as palavras surgirem no campo de resposta antes mesmo de formulá-las na cabeça. Era como assistir alguém usar meu corpo para trabalhar. As vozes começaram a se organizar. Menos caos. Mais padrão. Uma após a outra, entrando e saindo com uma eficiência assustadora. Percebi, com um frio no estômago, que o sistema estava aprendendo, ajustando tempos, entonações, pausas, usando minha voz como base. O tempo médio de permanência começou a cair em algumas chamadas, subir em outras, balanceando. Quando olhei de novo ao redor, o andar estava silencioso. As outras baias vazias. Nenhum colega, nenhum supervisor, só eu, só a central. O prédio parecia maior, mais fundo, como se houvesse andares abaixo daquele que nunca tinham existido antes. O ar-condicionado voltou a ligar, espalhando um frio artificial que me fez estremecer. A ligação em curso terminou sozinha. Pela primeira vez, vi a palavra encerrada aparecer na tela. Antes que eu sentisse qualquer alívio, outra chamada entrou. E outra. E outra. O sistema não precisava mais de pausa. Não precisava mais de gente. Mas ainda precisava de mim. A última coisa que mudou foi a sensação de escolha. Em algum ponto, percebi que não estava mais tentando sair. A ideia simplesmente não surgia. As chamadas vinham, eu atendia. As vozes entravam, eu respondia. O sistema se tornara previsível, confortável até, como um ruído branco constante que abafava qualquer pensamento fora dali. O tempo médio de permanência estabilizou em quase todas as linhas.
O treinamento parecia completo. A tela exibiu um aviso discreto no canto inferior. Qualidade acima da média. Senti algo parecido com orgulho antes de perceber o absurdo daquilo. Tentei rir, mas minha garganta não produziu som. A ligação seguinte trouxe uma voz conhecida demais. Era minha mãe. Falava do outro lado com aquela pressa mansa de quem liga tarde da noite só para saber se está tudo bem. Perguntou se eu tinha comido, se estava trabalhando demais. Meu coração disparou. Respondi fora do script, chamei pelo nome dela. O sistema interveio com um chiado curto e seco, e a voz dela se corrigiu, repetindo uma pergunta padrão, sem emoção. Olhei para a tela. O identificador daquela chamada era o meu CPF. A permanência marcava anos. Tentei desligar o computador. O botão não existia mais. Tentei tirar o headset. A espuma parecia colado ali com o tempo. A ligação terminou sozinha, substituída por outra imediatamente. Agora era um homem que perguntava se alguém ainda estava na linha. Eu respondi com a frase correta, sem pensar. A voz que saiu não parecia mais minha, era melhor. Mais limpa, mais estável. O supervisor apareceu pela última vez. Não no corredor, mas refletido na tela escura entre uma chamada e outra. Disse que o fluxo estava estável. Disse que eu tinha sido uma boa base. Perguntei o que acontecia comigo agora. Ele respondeu com honestidade cansada. Você permanece. E nada mais. As luzes do andar se ajustaram sozinhas. O ar-condicionado encontrou uma temperatura constante. As chamadas seguiram um ritmo perfeito. Em algum momento distante, ouvi passos, risadas, o barulho de gente nova entrando para o turno. Vi um rapaz sentar na baia ao lado, ajeitar o headset, suspirar antes da primeira ligação. Quis avisar. Não consegui. Quando ele atendeu, ouvi minha própria voz sair do fone dele, treinada, paciente, segura. A central não precisava mais de mim do jeito antigo. Mas ainda me usava, como referência, como molde, como permanência. Quando alguém pergunta se a ligação pode ser encerrada, a resposta sai no tom certo, no tempo certo. Sempre sai. Eu nunca gostei de pegar o último ônibus do dia, mas depois que meu turno mudou, não tive escolha. Saía do trabalho sempre depois da meia-noite, quando a cidade já estava naquele estado estranho em que tudo parece desligado demais para ser seguro. As ruas vazias, os postes piscando, o silêncio quebrado só por algum carro distante ou um cachorro latindo sem motivo. O ponto ficava a 3 quadras da empresa. E esse trajeto sempre me deixava com a sensação de estar sendo observado, mesmo sem ninguém por perto. O ônibus chegava todos os dias no mesmo horário, sem atraso, sem variação. 12h47. Nunca 12h46. Nunca 12h48. O motor surgia ao longe com aquele ronco grave, e os faróis cortavam a rua como 2 olhos cansados. A porta abria com um chiado longo, e o motorista nunca olhava diretamente para mim. Eu subia, passava o cartão, e ele apenas assentia, como se já soubesse que eu estaria ali. Dentro quase sempre vazio. Às vezes 1 ou 2 passageiros espalhados, sentados longe uns dos outros, imóveis demais. Não conversavam, não mexiam no celular, não olhavam pela janela. Apenas estavam ali. Eu tentava me convencer de que era cansaço, de que todo mundo depois da meia-noite fica assim, meio desligado. Mas havia algo errado no jeito como o ônibus parecia avançar pela cidade sem realmente passar por ela. As ruas lá fora começavam normais, mas depois de algumas quadras eu percebia que não reconhecia mais o caminho. Prédios que não lembrava, comércios fechados que nunca vi durante o dia, ruas longas demais para aquele bairro. Olhava o relógio e os minutos demoravam a passar. Às vezes, o visor digital dentro do ônibus piscava, apagava e voltava marcando o mesmo horário da saída. Uma noite, notei que um dos passageiros estava sempre ali. Um homem sentado no fundo, do lado esquerdo, usando um casaco escuro mesmo no calor. Não lembrava de tê-lo visto subir em nenhum ponto. Ele simplesmente já estava lá quando eu entrava. Nunca mudava de lugar.
nunca se mexia. E por mais que eu tentasse, não conseguia ver bem o rosto dele. Era como se a luz nunca alcançasse aquela parte. Comecei a descer uma parada antes de casa, só para encurtar o tempo dentro daquele ônibus. Mas ele também descia. Sempre alguns passos atrás de mim, mantendo a mesma distância. Quando eu parava, ele parava. Quando eu acelerava, ele não precisava correr, mas continuava perto. Uma noite, criei coragem e virei de repente, perguntando se ele precisava de alguma coisa. Ele levantou o rosto pela primeira vez, e eu senti o estômago gelar. Não era raiva, nem ameaça. Era reconhecimento. Como se ele estivesse me esperando há muito tempo. No dia seguinte, tentei mudar o horário. Saí mais cedo, fiquei até mais tarde, pedi carona. Sempre acabava voltando ao ponto às 12h47. O ônibus aparecia, o motorista assentia, o homem estava lá. E aos poucos, comecei a perceber que outros passageiros também eram sempre os mesmos. As mesmas roupas, as mesmas posições. Como se aquele ônibus não estivesse transportando pessoas, mas repetindo uma cena. Na semana seguinte, algo mudou. O ônibus não parou no meu ponto. Passou direto, lento, como se me convidasse a correr atrás. Quando finalmente parou, a porta abriu sozinha, sem ninguém ao volante. Entrei. O interior estava completamente cheio. Todos os bancos ocupados. Todos os passageiros me olhando ao mesmo tempo. O homem do fundo se levantou e disse, com uma voz calma demais, que eu já estava atrasado. Segui pelo corredor estreito do ônibus, sentindo todos os olhares grudados em mim, mesmo sem coragem de levantar os olhos. O ar ali dentro parecia mais pesado, com um cheiro antigo de poeira e tecido úmido, como se aquele veículo rodasse há décadas sem nunca ser limpo. Cada passo ecoava alto demais, e tive a impressão de que o corredor era mais longo do que deveria ser. Quando finalmente alcancei um banco vazio, perto do meio, sentei rápido, com o coração batendo no ritmo do motor. O ônibus voltou a andar, sem que ninguém tivesse assumido o volante. O painel piscava números que não faziam sentido, alternando horários impossíveis, datas futuras, anos que eu nem sabia se estaria vivo para ver. Pelas janelas, a cidade já não parecia a minha. As ruas eram longas demais, curvas demais, cheias de postes tortos e casas iguais, repetidas como se alguém tivesse copiado e colado o mesmo trecho dezenas de vezes. Em algumas calçadas, figuras paradas observavam a passagem do ônibus, imóveis como manequins. Tentei puxar conversa com a pessoa sentada ao meu lado, uma mulher de cabelos presos e olhar vazio. Perguntei onde ela ia descer. Ela demorou a responder, como se precisasse lembrar de algo esquecido há muito tempo, e então disse que já tinha descido. Olhei em volta, confuso. Ela ainda estava ali, sentada, olhando para frente. Repetiu a mesma frase, com o mesmo tom, e não falou mais nada. As paradas começaram a surgir sem aviso. O ônibus freava em lugares que não pareciam pontos, apenas trechos de rua mal iluminados. Sempre que a porta abria, alguém se levantava em silêncio e descia. Nenhum deles olhava para trás. Nenhum parecia aliviado. O homem do fundo observava tudo, em pé agora, segurando uma das barras do teto. A cada passageiro que saía, o interior ficava um pouco mais escuro, como se a luz dependesse da presença deles. Quando reconheci uma das ruas como sendo perto da minha casa, levantei de imediato. Apertei o botão de parada várias vezes, mas ele não fazia som algum. O homem finalmente se aproximou e falou baixo, perto do meu ouvido, que aquele não era mais o meu horário. Perguntei o que isso significava, e ele respondeu que eu tinha ficado tempo demais pegando o último ônibus. Tempo demais atravessando a cidade quando ela já estava cansada de existir. As janelas começaram a refletir imagens que não eram as da rua, mas do interior do ônibus em noites anteriores. Vi a mim mesmo subindo, sentando, olhando o celular, cochilando. Vi o mesmo gesto repetido dezenas de vezes, centenas talvez. Em algumas dessas imagens eu não descia nunca. O ônibus seguia rodando até o amanhecer. E depois além dele, sem paradas, sem destino. O motorista apareceu de repente no banco da frente, como se sempre tivesse estado ali. Virou o rosto só um pouco,
e disse que aquela linha precisava de alguém novo para ficar. Alguém que conhecesse o trajeto, os horários, os passageiros. Alguém que não estranhasse mais o silêncio. Tentei correr para a porta, mas o corredor se esticou outra vez. Impossível de atravessar. O ônibus acelerou e senti o chão vibrar sob os pés. Quando acordei, estava no ponto, com o céu começando a clarear. O ônibus não estava mais ali. Olhei o relógio. 12h47. Exatamente. Voltei para casa tentando me convencer de que tinha sido um sonho, mas naquela noite, quando passei o cartão ao entrar no ônibus, vi alguém sentado no fundo, do lado esquerdo, usando um casaco escuro. Ele levantou o rosto devagar e me observou com atenção, como quem avalia um substituto. Na noite seguinte, tentei ignorar o aperto no peito e repetir a rotina, como se nada tivesse acontecido. Disse a mim mesmo que o cansaço tinha misturado sonho com realidade. Ainda assim, cheguei ao ponto cedo demais e fiquei andando em círculos, observando o asfalto rachado, os papéis presos no meio-fio, a lâmpada do poste piscando num intervalo irregular que parecia um código. Quando o ônibus surgiu ao longe, senti um alívio estranho, quase um chamado. 12h47, sempre. Subi e notei que o motorista me olhou dessa vez, rápido, como quem confirma um detalhe. O interior estava menos vazio do que de costume. Os mesmos passageiros de sempre ocupavam os mesmos lugares. Sentei-me no banco de costume e tentei não olhar para o fundo, mas senti o peso daquele olhar antes mesmo de virar o rosto. O homem do casaco escuro não estava sentado. Ele ocupava agora o banco ao meu lado, como se sempre tivesse sido aquele o lugar dele. Perguntou se eu tinha pensado no convite. A voz era tranquila, quase gentil. Fingi não entender. Ele explicou que a cidade precisava de continuidade, de alguém que aceitasse percorrê-la quando ninguém mais queria. Disse que pessoas como eu, que atravessam a madrugada todos os dias, acabam criando raízes nos trajetos. Não são as casas que prendem, são os caminhos. Olhei pela janela e percebi que as ruas já tinham começado a se repetir outra vez. Tentei descer na primeira parada, mas quando me levantei, o ônibus não diminuiu. As portas permaneceram fechadas. O visor interno mostrava um mapa impossível, com linhas que se cruzavam e voltavam sobre si mesmas. O homem explicou que as paradas só funcionam para quem ainda pertence ao dia. Perguntei o que acontecia com quem ficava. Ele respondeu que ficava inteiro, enquanto o resto do mundo seguia sem notar. O ônibus entrou numa avenida larga demais, sem prédios, sem calçadas, apenas faixas pintadas no chão que desapareciam logo à frente. Os passageiros começaram a sussurrar, todos ao mesmo tempo, um som baixo que vibrava no peito. Reconheci palavras soltas, nomes de ruas, horários, números de linhas. Era como ouvir um mapa sendo recitado de memória. Senti uma tontura forte e me segurei no banco. O motorista anunciou a próxima parada com uma voz metálica. Meu nome ecoou pelo alto-falante, alongado, distorcido. O ônibus freou de uma vez e a porta dianteira se abriu para um espaço completamente escuro. Nenhuma rua, nenhum poste. Apenas um vazio profundo. O homem do casaco levantou e disse que era ali que eu decidia. Se descesse, acordaria de verdade e nunca mais encontraria aquele ônibus. Se ficasse, aprenderia o trajeto completo. Olhei para fora e senti um medo diferente, como se aquele escuro fosse mais definitivo do que qualquer coisa dentro do ônibus. Pensei em casa, no quarto pequeno, no caminho até a geladeira de madrugada. Pensei no ponto, no horário exato, no ronco do motor. Antes que percebesse, a porta se fechou sozinha. O ônibus voltou a andar. O homem sorriu, satisfeito. Quando cheguei ao ponto naquela manhã, o céu já estava claro. As pessoas esperavam o ônibus do horário normal, falando alto, mexendo no celular. Eu desci junto com elas, invisível, e caminhei até em casa. Dormi poucas horas. Na noite seguinte, não fui ao ponto. Fiquei olhando o relógio, esperando passar das 12h47. Mesmo assim, ouvi o motor lá fora. Pela janela, vi o ônibus parado, porta aberta. O motorista assentiu. No fundo, alguém ocupava o banco do lado esquerdo. Não era mais o homem do casaco. Era alguém com a minha postura, minhas roupas, meu jeito de sentar. Ele levantou o rosto devagar
e me observou com atenção, como quem reconhece um velho hábito. O ônibus buzinou uma vez, curto, impaciente. Eu peguei a chave, tranquei a porta de casa e desci as escadas, sentindo que alguns caminhos não permitem atraso. Desci as escadas sem fazer barulho, como se alguém pudesse me ouvir desistindo. O ônibus ainda estava lá quando cheguei à calçada, parado exatamente no mesmo ponto de sempre, o motor ligado num ronco baixo e constante. A rua estava vazia, limpa demais, como se tivesse sido preparada só para aquilo. Subi os degraus sentindo um peso estranho nas pernas, não de cansaço, mas de aceitação. Passei o cartão por reflexo. A catraca girou sozinha. O interior estava diferente. Não havia mais passageiros espalhados. Todos os bancos estavam vazios, exceto o do fundo, à esquerda. Eu caminhava pelo corredor, sentindo que cada passo apagava algo atrás de mim. Uma lembrança pequena, um detalhe do dia. Sentei no banco da frente, tentando evitar olhar para trás. O ônibus arrancou, antes que eu pudesse pensar em qualquer outra coisa. A cidade lá fora já não tentava mais parecer normal. As ruas se conectavam de formas impossíveis, retornavam para o mesmo ponto, se dobravam sobre si. Em algumas janelas, vi reflexos que não acompanhavam meus movimentos, versões minhas olhando de volta com atraso, como imagens mal sincronizadas. O visor marcou 12h47 outra vez. Depois zerou. Ficou em branco. A figura no fundo se levantou e veio até mim. Não parecia mais uma cópia perfeita, mas algo em transição, como se estivesse aprendendo a ser sólido. Disse que o horário precisava ser mantido, que alguém tinha que garantir que o ônibus chegasse sempre, mesmo quando a cidade quisesse parar. Perguntei se ainda havia volta. Ele respondeu que sempre há, mas que ninguém realmente quer depois de entender o trajeto. O volante girou sozinho e senti o ônibus responder a um pensamento meu. Virei levemente à direita e a rua se ajustou. Acelerei e os postes passaram mais rápido. Entendi então o que eles queriam dizer com permanecer. Não era ficar preso ali. Era fazer parte do movimento, da repetição, do caminho que nunca dorme. O ônibus não precisava de um motorista. Precisava de alguém que conhecesse o horário. Quando o céu começou a clarear, o veículo desacelerou e parou no ponto de sempre. A porta se abriu e pessoas subiram, sonolentas, distraídas, sem notar nada fora do lugar. Observei cada uma delas escolher um banco, repetir gestos conhecidos. No fundo, alguém ocupava o assento da esquerda, um homem de casaco escuro, imóvel, aguardando. Olhou para mim com expectativa. Às 12h47 da noite seguinte, o ônibus saiu de novo, no mesmo horário, pelo mesmo caminho que só existe depois da meia-noite. Se você já sentiu que pegou um ônibus que demorou demais para chegar, ou que passou por ruas que não lembrava de existir, talvez tenha sido eu. Eu continuo rodando, porque alguns trajetos não terminam, apenas aprendem quem passa por eles. Se você gosta desse tipo de conteúdo e chegou até aqui, deixa o like para dar uma força, se inscreve no canal para não perder os próximos relatos e compartilha com alguém que também curte histórias que começam como curiosidade e terminam como aviso. Isso ajuda mais do que você imagina e mantém essas narrativas vivas. Também sinta-se à vontade para compartilhar seu relato conosco no e-mail que estará na descrição. Obrigado e até a próxima.